Legal, agora vamos falar um pouquinho, né? Mudando um pouquinho do futebol para fisioterapia. Como você foi para a sua segunda faculdade? O que te motivou, o que te levou ali a estar também fazendo a questão da fisioterapia, justamente o que você vivenciava ali no dia a dia pelo clube, né? Pelo Presidente Prudente, o que te motivou depois de um tempo, né? Bastante tempo já de formado, de educador físico, a fazer uma segunda graduação. Quando trabalhava com futebol em campo, né, eu tive muita oportunidade de pegar atletas que às vezes estavam parados, que tinham jogado em equipes às vezes grandes do futebol paulista, do Brasil, e esses atletas chegavam no Presidente Prudente Futebol Clube para fazer parte do elenco porque se tornavam atletas mais baratos para o clube financeiramente. O clube não tinha condição às vezes de contratar um atleta que estava em atividade, a gente pegava atletas que estavam parados há um ano, né? Às vezes que tinham parado de jogar futebol profissional e estavam jogando amador, e normalmente esses atletas chegavam em condições físicas, né, precárias, acima do peso, às vezes com micro lesões ou com algumas lesões que necessitavam ser reabilitados para voltar a jogar de um nível de performance maior que necessitava na equipe principal do Presidente Prudente Futebol Clube. Então eu e o Rock usamos essas estratégias como uma forma do clube ter uma economia, né? Uma forma de economizar na contratação de atletas. E dava muito certo. Tanto que tem atletas que estão na Europa até hoje jogando que saiu desse projeto. O Marcelo Barbosa, né? Que era um atleta que jogou aqui na região, ele depois foi para o Amador, voltou para o futebol profissional, hoje está jogando fora do país há mais de 8 temporadas, foi multicampeão lá no país de Malta, em Gozo. Então, foi nascendo o interesse pela área da fisioterapia. E o próprio Rock também me orientava nisso. Ó, Arthur, dá para você investir nessa área. E o Rock, mais uma vez, falou, ó, eu pago a metade da faculdade. Né? Eu pago uma parte. Aí eu fui trabalhar porque eu já fazia fisioterapia no clube com os atletas por necessidade, né? Então eu tive a oportunidade de fazer num acordo que eu fiz com o Rock, com a minha esposa, a Cauane, ambos pagaram a minha faculdade e eu me formei na área da fisioterapia e é uma área que eu desenvolvo com muito amor também, e que eu amo poder reabilitar as pessoas, poder proporcionar uma melhora da funcionalidade delas, a melhora da estrutura corporal da pessoa através do que é feito com a fisioterapia. Nesse meio, né, tem alguma história? Você lida muito com pacientes, né, em reabilitação. Tem algo que te marcou nesse âmbito de fisioterapia, de fisioterapeuta? Algo que, uma história assim que você viu a evolução da pessoa, que te emociona? Tem alguma coisa que te marca? Sim, sim, eu tenho duas histórias assim principais, né, na área da fisioterapia. Várias histórias, né, eu posso contar nesses 6 anos que eu já estou atuando como fisioterapeuta, quase 6 anos, né? E uma das histórias é uma moradora aqui de Regente Feijó, a Vera Cardoso. Eu comecei a atender a Vera após um AVC, né? A Vera teve o segundo AVC, o episódio de AVC. E tem até na minha página lá no Instagram, Arthur Vinícius Marcelo, tem um vídeo contando a história da Vera. Eu peguei a Vera acamada, a Vera não tinha mobilidade nenhuma, ela não conseguia ficar em pé, dificuldade para sentar. E eu tive a oportunidade de vir fazer a fisioterapia na época, home care com a Vera, né? O marido dela, o João, me contratou e eu vim fazer esse tratamento com ela e quando deu 60 dias, quase 60 dias de atendimento, a Vera já estava ficando em pé, estava andando e foi emocionante. Eu lembro que quando eu fui gravar um dos vídeos com ela, eu me emocionei abraçando ela, eu chorei, ela chorou. E hoje a Vera, ela tem algumas sequelas, né, do AVC, mas você olha para a Vera, você não fala que a Vera ficou sem andar, que a Vera ficou acamada. E eu tenho recentemente a história de um morador de Ayumas, o seu Djalma Caetano, né? O senhor Djalma, um senhor muito alto, de 72 anos, 74 anos, se não me falha a idade dele agora, se não me falha a memória. E o senhor Djalma me procurou, e o senhor Djalma não tinha nem diagnóstico definido, ele estava acamado. Mexia o pé, mexia a mão, mexia o pescoço, não conseguia sentar, não conseguia nada. E eu me lembro que eu falei para ele, ó, nós vamos tirar você daí, você vai ver, Deus vai te honrar, você vai sair daí, fica tranquilo. E o seu Djalma, com 30 dias, estava sentado, estava em pé. E depois ele começou a andar com auxílio de cadeira de roda. Depois eu comecei a passar ele para o auxílio do andador, hoje de muleta. E hoje o seu Djalma vai lá na clínica,
tá no meio do povo, todo mundo fala, nossa, é o seu Djalma, é o seu Djalma, e é o seu Djalma que tá andando normal, já tá dirigindo, tá tendo uma vida normal, e o diagnóstico dele ainda nem saiu, né? Nem definiram o diagnóstico dele, porque ele aguardando o atendimento ainda para fazer o primeiro exame por neuro, ainda não saiu o diagnóstico do seu Djalma, aí já tá normal, graças a Deus. A questão ali do dia a dia, de você se cuidar, você vivencia isso muito, né? As pessoas chegam ali, às vezes, com algum tipo de problema, alteração em exames. Hoje, é a questão de frequentar uma academia, de você ter uma alimentação ali balanceada, você se cuidar, olhar. Não é só pela estética, é muito pela saúde. Tem que ter esse olhar, né? Essas duas pessoas foram casos específicos, né? Tiveram problemas específicos, mas no geral, hoje em dia, quem tem ali, tá com a saúde em dia, consegue fazer algum tipo de exercício, é fundamental. Qualquer atividade, nem que seja mais básica, tem que buscar para evitar problemas mais sérios. Sim, com certeza, Cauane. Uma das discussões, né, e uma das pautas que eu passo no meu trabalho na área da saúde, como personal trainer e fisiologista, né, do exercício e como fisioterapeuta, é que a pessoa ela tem que melhorar a máquina. A máquina dela é o corpo, né? E melhorar a máquina, você tem que trabalhar com parâmetros. São vários parâmetros que a pessoa precisa melhorar para ter uma vida saudável e conseguir manter esse corpo por mais tempo vivo, né, possível, que é o que todo mundo tem como objetivo, se manter vivo o mais tempo possível. Ninguém quer partir daqui por causa de uma doença, um déficit, né, no caso, uma doença de repente gerada por excesso de açúcar, por excesso de comida, como a gente vê hoje, é o caso da obesidade. Ninguém quer sofrer os danos de uma gordura no fígado que pode aumentar os danos no fígado e virar uma cirrose. Ninguém quer sofrer com os danos da pressão alta, porque está com placas de gordura na artéria e está correndo o risco, de repente, aí de ter uma hemorragia, de repente de ter um extravasamento da artéria, no caso, e ter um pico de pressão muito alto e chegar a padecer e vir ao óbito, né? Ninguém quer sofrer com esses tipos de DCNST que a gente fala. Então, o maior objetivo hoje que a gente pode passar na área da saúde é ensinar a pessoa, primeiramente, a se hidratar bem, né? Dormir bem, dormir melhor e se alimentar de uma forma mais saudável. E o mais importante o corpo parado ele não produz, o corpo parado não funciona bem. O corpo parado ele acarreta vários problemas, é que nem um carro parado. Começa o funcionamento da máquina, né? O óleo fica parado, o motor fica parado, vai travando tudo. É a mesma coisa o corpo. Então, a gente incentiva a pessoa a cuidar, em primeiro lugar, da saúde e assim como o objetivo dela estético também vem acompanhado, mas não tem como ela melhorar esteticamente se ela não cuidar bem da máquina.